Olá, pessoal, hoje iremos falar de Vinícius Júnior. Vamos conhecer um pouco de sua história e trajetória. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conhecido mundialmente como Vinícius Júnior, nasceu em 12 de julho de 2000, na cidade de São Gonçalo. Sua trajetória é uma das mais marcantes do futebol brasileiro do século XXI, combinando talento, desenvolvimento contínuo e projeção internacional. Desde os primeiros anos na região metropolitana do Rio de Janeiro até a consolidação como uma das principais estrelas do futebol mundial, Vinícius construiu uma carreira baseada em dedicação, velocidade, criatividade e constante evolução técnica. Sua história representa também a trajetória de uma nova geração de jogadores brasileiros que alcançou reconhecimento global ainda muito jovem. A infância de Vinícius Júnior aconteceu em São Gonçalo, município localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Como milhões de crianças brasileiras, cresceu em um ambiente no qual o futebol fazia parte da vida cotidiana. Desde muito cedo demonstrava entusiasmo pelo esporte e passava horas jogando em quadras, campos e espaços comunitários. A paixão pelo futebol tornou-se evidente ainda nos primeiros anos de vida e rapidamente chamou a atenção de familiares e treinadores locais. Durante a infância, participou de escolinhas de futebol e competições voltadas para jovens atletas. Nessas atividades começou a desenvolver características que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua carreira: velocidade, habilidade no drible, capacidade de aceleração e criatividade em situações de ataque. Mesmo muito jovem, demonstrava facilidade para superar adversários e criar oportunidades ofensivas. Seu talento chamou a atenção do Clube de Regatas do Flamengo, uma das instituições mais tradicionais do futebol brasileiro. A entrada nas categorias de base do clube representou um momento decisivo em sua formação esportiva. O Flamengo oferecia estrutura adequada para desenvolvimento técnico e competitivo, permitindo que jovens talentos evoluíssem em um ambiente de alto nível. Nas categorias de base, Vinícius rapidamente se destacou. Sua velocidade e habilidade atraíam atenção em torneios nacionais e internacionais, enquanto sua capacidade de decidir partidas importantes reforçava a percepção de que se tratava de um atleta com enorme potencial. Ao longo dos anos de formação, acumulou experiências relevantes e amadureceu tecnicamente em um dos sistemas de desenvolvimento mais reconhecidos do país. Conforme avançava nas categorias juvenis, aumentava também o interesse nacional e internacional por seu futebol. Observadores de diversos países acompanhavam seu desenvolvimento, e sua trajetória passou a ser vista como uma das mais promissoras do futebol brasileiro. Ainda adolescente, tornou-se um dos jovens jogadores mais comentados do cenário esportivo nacional. A estreia no futebol profissional do Flamengo marcou uma nova etapa de sua história. Mesmo muito jovem, demonstrava personalidade para enfrentar desafios em partidas de alto nível. Atuando diante de grandes públicos e sob intensa atenção da imprensa esportiva, continuou apresentando evolução e consolidando sua reputação como um dos talentos mais promissores do futebol mundial. Nesse período, uma oportunidade histórica surgiu com o interesse do Real Madrid. Confira. O clube espanhol, reconhecido mundialmente por sua tradição e conquistas, identificou em Vinícius um jogador capaz de contribuir para o futuro da equipe. O acordo representou um dos momentos mais importantes de sua carreira e abriu caminho para uma nova fase internacional. A mudança para a Espanha exigiu adaptação significativa. Como acontece com muitos jovens atletas brasileiros que atuam no exterior, Vinícius precisou aprender um novo idioma, adaptar-se a uma cultura diferente e compreender as exigências específicas do futebol europeu. O processo foi gradual e exigiu paciência, trabalho e dedicação diária. Nos primeiros anos no Real Madrid, acumulou experiências importantes e passou por um período de amadurecimento competitivo. A convivência com jogadores experientes e a participação em um ambiente de altíssimo nível contribuíram para acelerar sua evolução. Aos poucos, foi ampliando espaço dentro da equipe principal e demonstrando cada vez mais confiança em campo. Uma das características mais marcantes de sua trajetória foi justamente a capacidade de evolução contínua. Ao longo dos anos, Vinícius aprimorou finalização, tomada de decisão, movimentação sem bola e entendimento tático do jogo. Essa evolução ampliou significativamente sua influência nas partidas e fortaleceu sua posição entre os principais atacantes do futebol mundial. Com o passar das temporadas, consolidou-se como uma das referências ofensivas do Real Madrid.
Suas atuações passaram a ser associadas não apenas à velocidade e ao drible, mas também à capacidade de criar oportunidades, participar da construção ofensiva e influenciar diretamente o desempenho coletivo da equipe. Paralelamente ao sucesso em clubes, Vinícius desenvolveu trajetória importante na seleção brasileira de futebol. Desde as categorias de base até a equipe principal, acumulou experiências relevantes vestindo a camisa do Brasil. Sua participação em diferentes ciclos competitivos demonstrou reconhecimento pelo desempenho apresentado no cenário internacional. Representar a seleção brasileira trouxe novos desafios e responsabilidades. Em um país com enorme tradição ofensiva, vestir a camisa da equipe nacional significa conviver com altas expectativas. Vinícius passou a integrar uma geração que busca manter a histórica relevância do Brasil no futebol mundial. Outro aspecto importante de sua carreira é a adaptação ao futebol moderno. Os atacantes contemporâneos precisam combinar velocidade, técnica, intensidade física e participação coletiva. Vinícius desenvolveu todas essas dimensões ao longo da trajetória, tornando-se um jogador cada vez mais completo e influente em diferentes contextos competitivos. Fora de campo, sua imagem pública também está associada a iniciativas sociais e ao apoio a projetos voltados para educação e inclusão. Ao longo dos anos, passou a utilizar sua visibilidade para participar de ações que buscam gerar impacto positivo além do ambiente esportivo. Sua história também representa uma transformação importante no futebol brasileiro contemporâneo. Desde muito jovem, foi acompanhado por torcedores, treinadores e observadores internacionais, vivendo um processo de desenvolvimento sob grande atenção pública. Mesmo diante dessa exposição, conseguiu manter crescimento contínuo e consolidar uma carreira de destaque internacional. Ao observar sua trajetória de forma ampla, percebe-se uma sequência construída em diferentes etapas: infância em São Gonçalo, formação no Flamengo, estreia no futebol profissional, transferência para o Real Madrid, consolidação no futebol europeu e participação constante na seleção brasileira. Cada fase contribuiu para ampliar sua experiência e fortalecer sua posição no cenário internacional. Hoje, Vinícius Júnior ocupa espaço entre os principais jogadores do futebol mundial e entre os atletas brasileiros mais influentes de sua geração. Sua carreira destaca-se pela evolução constante, pela capacidade de adaptação e pela combinação de talento natural com dedicação ao aperfeiçoamento profissional. Mais do que uma promessa que se confirmou, sua trajetória tornou-se referência para jovens atletas que sonham em alcançar os maiores palcos do futebol internacional. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Peço por favor que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!